Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Amém? Glória a Deus. Na quarta-feira passada nós terminamos a reflexão e a exposição em Efésios no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22. E agora a gente entra em Efésios capítulo 3. Amém? Efésios capítulo 3 tem grandes lições para as nossas vidas. Glória a Deus. O texto diz assim: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber, que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Curve sua fronte em nome de Jesus, amém? Pai amado, rico em bondade e misericórdia, nós estamos adentrando, Pai, em um terreno santo, as Sagradas Escrituras, e que nós possamos falar aos Teus filhos unicamente a inerrância bíblica, e que eles possam ser edificados, sendo transformados à imagem do Cristo. O aperfeiçoamento dos santos é a finalidade da palavra, a libertação. Nós pedimos que o Senhor edifique, confronte e conforte os corações dos Teus filhos, e que essa palavra possa culminar, que eles possam refletir sobre essa palavra durante a semana e que sejam edificados em nome de Jesus. São as bênçãos que nós pedimos, certo? Que o Senhor nos ouve, nos atende, não porque somos merecedores, mas porque através da sua graça e misericórdia nós alcançamos essas bênçãos. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Sérgio, no início desse culto, falou sobre gratidão, muito bem falado, né? Para que eu tenha um sentimento de gratidão, é necessário o outro, porque o outro fez algo para mim, entende-se que eu, de alguma forma, preciso retribuir ou me lembrar do que o outro fez. É uma cadeia. Quando entramos no terreno do outro, o mais comum é destacar o que ele traz de negativo. Quando o outro reflete em mim algo que não me agrada, vem o conflito, vem a intolerância e até mesmo a indiferença. Grande parte dos conflitos nas relações vem da negação do outro. Essa negação não se traduz apenas nos conflitos explícitos.
Há quem passe a vida inteira sem vínculos, sem assumir compromissos, numa espécie de não ao outro. Toca as pessoas de leve, como se toca uma parede com a ponta dos dedos, evitando-as, como se evita obstáculos. Conhece alguém assim? Medo do outro. Em Romanos, no capítulo 1, o versículo 18 e o 19, o apóstolo Paulo diz: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer, olha só, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O que se pode conhecer de Deus é manifesto entre nós. Se pretendemos conhecer a Deus, antes é necessário que Ele se revele a nós. Um dos propósitos da autorrevelação de Deus é se fazer conhecido. Ele quer que saibamos mais a respeito da sua pessoa, da sua vontade, dos seus propósitos para o seu povo e dos seus atributos. A canção tão atual fala: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Só que você não vai conhecer Jesus se você não conhecer o outro. Não é sem motivo que, por meio do profeta Jeremias, Deus disse que a glória do homem consistiria em conhecê-lo. Inclusive, ele receberia um coração com condições para tal, porque isto é algo que o agrada. Jeremias capítulo 9, o versículo 24. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Ou seja, a criação revela a Deus, porque Ele mesmo decide revelar-se assim. Quando nós falamos do conhecimento pessoal de Deus, que vem pela salvação, essa ideia ainda mais explícita fica. Disse Jesus: ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Esse tipo de conhecimento de Deus não se encontra por sabedoria ou esforços humanos. Agora, no capítulo 1 de Efésios, Paulo mostrou o plano eterno de Deus, escolhendo a igreja em Cristo para a salvação. E aí ele orou para que Deus mostrasse para a igreja a grandeza desse chamado, a riqueza dessa herança e a suprema grandeza do poder que estava à sua disposição. No capítulo 2 de Efésios, Paulo mostrou o estado de perdição e condenação em que se encontravam judeus e gentios, judeus e os outros, escravos da carne, do mundo e do diabo. E Paulo revelou ainda
a triste situação dos gentios, separados de Deus e separados de Israel. E ainda mais mostrou como ambos, judeus e gentios, foram reconciliados para formar um só povo. Agora, no capítulo 3, Paulo vai falar sobre o maior mistério de Deus na história. É por causa desse mistério que ele está preso. O doutor Martin Lloyd Jones diz que o que realmente pôs Paulo na prisão foi ele pregar por toda parte que o evangelho de Jesus Cristo era tanto para judeus como para gentios. Era para judeus e era para os outros. Foi isso que, mais que qualquer outra coisa, enfureceu os judeus. Nós somos os detentores da lei. O reino de Deus é para nós, não para os outros, os gentios. Os judeus ortodoxos dizem até hoje que os gentios são carvão, são combustível para o fogo do inferno. Se não é judeu, torne-se prosélito, para não ser combustível do fogo do inferno. O escritor Hermann Hesse, Nobel de literatura pelo dom de vasculhar mentes humanas, diz que quando você odeia uma pessoa, você odeia alguma coisa nela que é parte de você mesmo. O que não é parte de nós, não nos perturba. Mas é horrível ver os nossos erros no outro. E foi contra esse tipo de pensamento que Paulo é preso, que culminou em sua prisão em Jerusalém, e seu subsequente envio para Roma. E eu vou destacar 2 pontos. O primeiro, Paulo considera-se primeiro prisioneiro de Cristo. Ele não se considera prisioneiro de Nero. Paulo não olhava para a vida a partir de uma perspectiva puramente humana. Ele sempre via a vida pela ótica da soberania de Deus. Não é o que diz aí, Efésios 3:1? Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele não está vendo pela perspectiva do sofrimento lá dentro. Sou prisioneiro de Cristo. Eu estou fazendo o que precisa fazer por você, pelo outro. O segundo ponto, Paulo considera-se prisioneiro por amor dos gentios. Os crentes de Éfeso podiam se perguntar: por que Paulo está preso em Roma? Por que Deus permitiu essas coisas? Aí Paulo explica. Ele diz que está preso pela causa do outro. Porque ele era descendente da tribo de... Graças a Deus. Não vale você, né, Guzula? Descendente da tribo de Benjamim. Fala isso. Sopra, menino. Então ele se considera prisioneiro por amor dos gentios. Paulo explica que está preso pela causa dos gentios. Ele está preso por pregar que os gentios foram reconciliados com Deus e reconciliados com os judeus para formar um só corpo em Cristo. Inaceitável. Inaceitável. Deus o chamou para pregar aos gentios. Paulo, por ser apóstolo dos gentios, foi acusado
perseguido e preso pelos judeus. Atos capítulo 21, versículo 30 e o 33. Os judeus, quando souberam que ele, Paulo, tinha levado o evangelho para os gentios, arremeteram-se contra ele. Você não pode ser a favor da causa do outro, você é judeu. Olha lá o que diz Atos 22, versículo 21 ao 24. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe, aos outros, aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele, por conta da causa do outro. Paulo foi preso em Jerusalém, Cesareia, Roma, por ter abraçado a causa gentia. Agora, irmãos, falar da dispensação da graça de Deus é reconhecer que o favor de Deus não é concedido como um luxo. Um luxo para ser desfrutado privadamente, mas como um privilégio que deve ser jubilosamente compartilhado com outros. Primeiro, que nem é mérito seu. 1 Pedro 4:10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha o versículo 1 de Efésios 3. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Você entendeu qual causa é essa? Que causa é essa? A causa, a missão que foi confiada ao apóstolo Paulo de demonstrar aos cristãos que a parede de separação entre gentios e judeus foi derrubada. O fato de ter sido criado um novo homem em Cristo Jesus, a partir de dois povos, judeus e gentios, tornou-se o pivô das prisões de Paulo. Lá no capítulo 2, o versículo 15, Paulo diz: para criar em si mesmo dos dois, um novo homem, do judeu e do gentio, uma nova raça. Um mistério revelado. A missão que foi delegada a Paulo mantinha o apóstolo vinculado a Cristo através de uma lei interna, visto que ele era cativo na mente. Segundo os Coríntios capítulo 10, o versículo 15, ele disse: levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Por isso que ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele estava dizendo que quando não mais vivo eu e Cristo vive em mim, eu consigo viver para o outro. Essa ideia que Paulo expôs sobre ser prisioneiro de Cristo é melhor explanada em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 16 ao 19. Ele diz: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta:
que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Eu não estou dando carteirada de judeu em ninguém. Eu não estou pedindo para que ninguém seja prosélito. Eu estou falando do Evangelho da graça. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo à igreja em Corinto que é da característica do cristão a empatia pelo outro. E que essa empatia só é possível através desse mistério que me foi dado a conhecer por revelação. O judeu tinha dificuldade em entender como é gerado o processo de empatia. Sabe o que é empatia? Se colocar no lugar do próximo, tá? Mas simpatia é o quê? Empatia é uma resposta humana, universal, mas ela tem um processo para seguir. Eles não saíam de um processo, eles não saíam do degrau que eles estavam. Essa empatia, para chegar a ser empatia, precisa passar por alguns processos. Porque primeiro, você é antipático. Sabe o que é antipático? Você precisa dividir a palavra empatia em duas. Empatia é sentimento. Antipatia é eu não me importo com nada que você está sentindo. Não me importo com nada que você sente. Não me importa se dói. Eu sou antipático a você. Eu sou antipático ao que você está sentindo. E depois de antipatia, vem a apatia. Sabe o que é apatia? Apatia é se você está triste, eu estou bem. Eu nem percebo você. Isso. Se você está triste, eu estou bem. Se você está alegre, eu estou bem também. Se você morreu, eu estou bem. Se você está vivo, eu estou bem. Para mim, não tem problema. Depois disso, simpatia. Sabe o que é simpatia? É porque a gente entende que simpatia pode ser, em algum ponto da vida, uma coisa boa. Mas sabe o que é simpatia? Simpatia é quando eu entendo sua felicidade, ou quero que você seja feliz, através dos meus sentimentos. Através de mim. Ainda não é eu me pondo no seu lugar, ainda não. Aí Paulo convida os cristãos a empatia. É eu entender o outro através do sentimento do outro. O judeu, ele não tinha isso. Mas Paulo agora define o que é mistério. Ele emprega 3 vezes nesse parágrafo a palavra mistério. Capítulo 3, o versículo 3. O versículo 4, o versículo 9, ele fala sobre mistério. Presta bem atenção, gente. Mistério não é como eu já disse aqui. Lembra? É mistério. Não, não é isso. Tem um mistério para te entregar. Não é isso. Não é sobre isso. As palavras em português e em grego não têm o mesmo sentido. Em português ela quer dizer algo obscuro, oculto, secreto, enigmático, inexplicável, até mesmo incompreensível. Agora, no termo original, ela quer dizer um segredo que já foi revelado.
Sabe por quê? No cristianismo não existem mistérios esotéricos reservados para uma elite espiritual. Não existe. Ao contrário, os mistérios cristãos são verdades que, embora estejam além da compreensão humana, foram revelados por Deus e, portanto, agora pertencem abertamente a toda a igreja. Mais abertamente, misterium é uma verdade que esteve oculta ao conhecimento ou entendimento dos homens, mas que agora foi desvendada pela revelação de Deus. Agora vocês podem ver. É o que está aí em Efésios capítulo 3, o versículo 5. O evangelho não está ao alcance apenas de uma elite espiritual, mas é aberto a toda a igreja. Hoje em dia, nós entendemos por mistério alguma coisa estranha, não é? Enigmática, algo que necessita ser decifrado e para o qual é imprescindível uma chave. Tudo é mistério, não é? É mistério. Para Paulo, entretanto, mistério era um segredo antes escondido e agora ele é desvendado. Paulo diz que Cristo é a fonte e a substância do mistério. Paulo chama esse mistério de o mistério de Cristo, Efésios 3, versículo 4. Essa é uma verdade revelada que Paulo não descobriu por pesquisa. Ele não descobriu por informação do homem, mas por revelação divina. Paulo declara a natureza exata do mistério com ênfase, a clareza, aí no versículo 6. Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Sabe qual que é o mistério revelado? O mistério diz a respeito a Cristo e a um único povo, judeu e gentil. Paulo usa no versículo 6 três expressões compostas, paralelas. Ele diz co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes. O mistério de Cristo é a união completa entre judeus e gentios, por meio da união de ambos com Cristo. Olha o que diz em Colossenses capítulo 1 e o versículo 26. Eu vou ler do 25. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O que outrora era secta, o que outrora era sectarismo, só nós somos os detentores dessa bênção. Agora o mistério é revelado através de Cristo. Eu e você fomos enxertados através da fé. E ele veio para os seus e os seus não o receberam. Agora, portanto, esse mistério é uma possessão comum da igreja universal, não do reino de Deus, do rapaz, universal, a igreja do mundo. O Antigo Testamento já havia revelado que Deus tinha um propósito para os gentios. Prometeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da posteridade de Abraão, que o Messias receberia as nações como sua herança, que Israel seria dada como uma luz para as nações. Jesus também falou da inclusão dos gentios e comissionou seus discípulos a fazer discípulos de
todas as nações. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Mas o que é absolutamente novo é que a teocracia judaica terminaria e seria substituída por uma nova comunidade interracial, a igreja, e que essa igreja seria o corpo de Cristo. Judeus e gentios seriam incorporados em Cristo, em sua igreja, em igualdade, sem qualquer distinção. Essa união completa entre judeus e gentios e Cristo era radicalmente nova, e Deus revelou a Paulo vencendo o arraigado preconceito judaico. A todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Em Efésios capítulo 3, o versículo 5, Paulo diz: esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Essa expressão como mostra que o sol da revelação está agora brilhando em seu pleno fulgor. Agora sim, judeus e gentios, um só corpo, um só Pai, um só Espírito. Não há divisões. De fato, Paulo mostra que a inclusão dos gentios é uma verdadeira revelação. A inclusão dos outros, de nós, sem pedigree, pecadores, deu-lhes o direito de chamarem filhos de Deus. Paulo mostra que a inclusão desses gentios é uma verdadeira revelação, que não somente iguala toda a humanidade por filiação e por herança, mas que a une em um único propósito comum de libertação e vida. Natal está chegando, né? A gente ama o Natal. E a gente gosta muito de fazer as peças, falar dos magos. Os caras olham a estrela. Mas quando eu olho esse relato que Paulo está dizendo aqui, aí eu vou lá em Mateus, no capítulo 2, do versículo 1 e o 2, e eu começo a olhar e ler aquele texto agora por essa perspectiva, por esse prisma. E eu começo a lembrar que os magos do Oriente são apresentados como gentios, como os outros. E aí revela-se perante nossos olhos o plano da divindade criadora, que através de um sinal cósmico e universal une todos, da qual Ele escolheu antes da fundação do mundo em Cristo. É o que diz em Efésios capítulo 1, o versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Sendo assim, o sentido cósmico de Cristo é como disse o próprio apóstolo Paulo, em que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. A estrela brilhou. A estrela brilhou acima de todos. E a notícia foi trazida de fora, pelos distantes, foi trazida de fora pelos outros, pelos últimos dos quais se esperaria tal feito. Ele nasceu aqui. O Rei dos Reis nasceu. Quem dá essa notícia são os gentios, são os outros.
E a pergunta que nos traz esse tempo é: o que teriam visto esses astrônomos ou astrólogos? O que eles teriam visto? Eles viram uma revelação sem exclusão. Deus chamando a todos ao arrependimento e perdão de pecados, sem que se submetessem a leis cerimoniais. O Cordeiro já nasceu. A mesma revelação que Paulo via pelas estradas, nas cidades, nos rostos, nas vidas, nas histórias das pessoas que esperavam a boa nova. Não tem saída para mim, eu não sou judeu. Do que seriam tão herdeiras do legado de Deus quanto qualquer outra, que mesmo carregando a culpa do pecado, seu pecado não era maior do que qualquer outro, e que a graça derramada por Deus estava próximo e acessível a todos que Ele escolheu. A estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo, que nos deu a paz. Em sua mão está todo o poder. Resposta a todo. Resposta a todo. Possivelmente foi o sentimento daqueles magos, quando sentiram a enorme alegria, o entusiasmo de ver que finalmente chegara a salvação para todas as pessoas, sem restrições. E agora, nós temos uma estrela vista pelos magos, e nós temos Paulo. Como que a gente conecta isso? Temos aqui caminhos que se encontram em Cristo. O caminho da estrela que ilumina, desde a imensidão do universo, uma pequena cidade da periferia. Um caminho de um herdeiro que se descobre último entre os últimos, e ao mesmo tempo irmão de todos e co-herdeiro com todos. Ambos revelando o mistério às nações. A estrela e Paulo, a todos. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedido esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3, o versículo 8. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. A revelação começa pela declaração que o Pai idealizou tudo, desde sempre. Versículo 1, capítulo 1 e o versículo 14 de Efésios, diz que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. No capítulo 3, o versículo 11, ele diz: de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim, ele prossegue com a execução da obra de Deus. Ele consegue dizendo: depois lá em 2, e o versículo 11 ao 22, ele fala da união de judeus e gentios como família e corpo de Cristo. No capítulo 3, o versículo 3 ao 5, ele fala a comunicação dessas verdades através dos santos apóstolos e profetas. Ou seja, essa epifania quer nos mostrar, quer nos apontar para o encontro com
um encontro para o nós, um encontro para o juntos. Não tem mais eu, ele. Agora, a partir do mistério revelado, tem nós. Um mistério geralmente envolve dois elementos diferentes que se tornam um. O que é óbvio do lado A é um mistério para o lado B e vice-versa. Um não entende o outro porque são diferentes. A fim de se tornarem um, A tem que entender B. E B tem que entender A. Quando começam a entender um ao outro, é uma revelação. O mistério torna-se uma revelação para A. E o mistério de B torna-se uma revelação para o outro. Agora somos nós. O ferro afia o ferro como o homem ao seu companheiro. A igreja é perfeita porque foi-lhes dado o dom de conseguir viver com a imperfeição do outro. Quando você conseguir entender a imperfeição do outro, quando o outro conseguir entender a sua imperfeição, a gente se torna perfeitos. Por isso que o mistério é revelado. É a igreja perfeita. São vários imperfeitos lidando em uma comunidade perfeita. A imperfeição do outro não é para tirar o seu eixo. A imperfeição do outro não é para te chatear. É o próprio Deus quem faz o outro ser imperfeito para te tornar perfeito. Porque Ele está afiando você. Ele está treinando você para algo maior. Por isso que nós estamos aqui, como igreja. O mistério revelado. Esse mistério estava tão turvo lá com os profetas, mas agora está tão claro. Essa é a importância do outro na sua vida. Nós somos perfeitos. Mas nós só somos perfeitos por conta da imperfeição do outro. Consegue entender isso? Você consegue entender que o outro nunca vai ser como você quer na sua cabeça? Consegue entender que o outro nunca vai ser como você imagina que ele deveria ser? Você que idealizou ele assim. Deus está mostrando para Paulo e tentando mostrar para os judeus que o fato deles serem gentios é a melhor oportunidade desses judeus se livrarem de todo egocentrismo, se livrarem de todo egoísmo. E assim vice-versa. Porque é um mistério revelado. Agora eu entendo.
Lembra como foi a sua primeira semana de casado? Você falava A, sua mulher falava B. Você passou 30 anos da sua vida com a sua mãe pondo o primeiro o arroz e o feijão por cima. Aí agora a sua esposa põe o feijão e põe o arroz por cima. Sua mãe colocava o arroz e o feijão para você, agora a sua esposa não põe. Lembra disso? Você passava, sua mãe passava as suas camisas, agora sua esposa não passa. Lembra disso? Deus está falando aqui. Só que vocês são perfeitos por conta disso. Sabe, viveram felizes para sempre. Não é assim que funciona. Em compensação, sua mulher também chegava no quarto dela, de solteira, e não via uma toalha molhada em cima da cama. E agora, todo dia que ela tem uma toalha lá. Para ela é turvo. O que está acontecendo? Lembra? A minha mãe fazia mais salgado. Vai lá para a casa dela então. A minha mãe colocava tal tempero. Manda ela vir fazer. Não é? E o tempo vai passando, e o que era mistério para você, você começa a entender o outro. Você começa a entender como ele gosta, você começa a fazer como ele quer. Porque não é mais sobre você, é sobre sacrificial, é sobre o sacrifício. E eles não queriam sacrificar isso, é só nosso. É só nosso. Você já foi alvo de alguém olhar feio para você porque você sentou no lugar dele na igreja? Tem gente que tem um lugar dele. Se tiver alguém sentado lá, e aí o tempo vai passando, a gente vai entendendo, né? Deixa o lugar do irmão aí. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.